Bom dia, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2012. Seja bem-vindo à TV Poços. Nós estamos gerando o nosso sinal para toda a região do sul de Minas e também para a região do Circuito das Águas. Nesta manhã de terça-feira, estamos então ao vivo, contando com a sua participação pelo telefone 37216955 e entrevistando o secretário municipal de Turismo e Cultura e também assessor de comunicação da Prefeitura, José Carlos Poli. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na TV Poços. Bem-vindo. Seu programa que tem uma audiência consolidada, né? Sempre que a gente vem aqui é um carinho muito grande. Bom dia, Carol. Bom dia também. Bem-vindo, Poli. Bom dia. Zé Lauro. Zé Lauro, é que o cara vai ficando velho, acorda tarde e começa a esquecer o nome das pessoas também. Quem está velho aqui? Aqui? Somos todos jovens. De espírito, pelo menos, Isso, né? É isso que é importante. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Também dou meu bom dia para o José Lauro Vieira. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Poli. Bom dia, Bem-vindo, José. Carol. E bom dia a todo o sul de Minas. Você estava de férias, das né? Águas, que agora está ficando cheio de água mesmo, hein, Fábio? Verdade, hein? Tá Isso perigosa a situação. está preocupando, né? São 116 municípios agora já com problemas de enchente. Tá vendo? Tá vendo? É mais uma vantagem que a gente tem Morar na dentro serra. do nosso potencial turístico, né? Cidades que foram indicadas com potencial turístico, infelizmente, estão sofrendo. É a primeira pergunta que eu vou te fazer. Eu já Por que começo que a nós- responder, porque você Pois sabia é. que você ia fazer essa primeira Que pergunta bom. aí. Deixa eu só dar um bom dia para Carol aqui, eu já te Claro. faço a pergunta. Tá bom dia, Carol. Ótimo dia, Fábio. Bem-vindo, Poli. Bem-vindo, José Lauro. Você também bem-vindo à TV Poços. Um ótimo dia. Para você participar, 37216955. E para se conectar com a gente, é Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O Fábio também fica ali no Facebook, no Fábio Zambrano, para você também interagir. E o nosso Bom Dia ao Sul de Minas, as cidades que nos sempre recebem aí pela manhã em casa. Lembrando que hoje tem reprise às 20h15 do jornal. Ainda bem, né? Porque a gente conta sempre com a sua participação. Daqui a pouco eu estarei também no Facebook, contando com as suas perguntas, com até o seu relato mesmo, você que está nos assistindo aí no Circuito das Águas, nos falar como é que está a situação aí da chuva. É muita coisa mesmo, muita água que está caindo nesse estado de Minas Gerais, e aqui em Poços de Caldas nós temos a chuva, mas Poços de Caldas tem um bom sistema de drenagem que funciona, né? E realmente atua nesse sentido de preservar a cidade, os moradores e principalmente os turistas. Por que Poços de Caldas não foi inclusa nesse rol de cidades com potencial turístico para receber os visitantes do exterior que vêm participar dos Jogos? Isso aí foi uma indicação, Fábio, do Ministério do Turismo que não dá para entender, né? Era uma indicação meio confusa. Muita gente fala assim, Poços de Caldas está fora da Copa de 2014, não sei o que e tal. Não é isso. Na verdade é o seguinte, houve uma indicação, eu acho até de uma forma não muito justa e até meio estapafúrdia por parte do Ministério do Turismo, de indicar algumas cidades próximas às cidades sedes da Copa de 2014 como potencial turístico, até para que haja aí visitação e até mesmo para o próprio Ministério fazer algum tipo de investimento nesses municípios aí. E como o critério é um critério nacional, quer dizer, não é um critério estadual. Se fosse um critério estadual, podia ser feito assim, olha, são as cidades com potencial turístico mais próximo da capital de Belo Horizonte. Tudo bem. Você podia discordar, mas ainda haveria uma justificativa que seria num raio de 300 quilômetros, nós estamos numa distância maior do que isso daí. Mas se o critério é nacional, nós estamos aqui a 270 quilômetros de São Paulo, servido por estradas muito melhores, né, do que, por exemplo, aqui as estradas mineiras. Então, o seu critério é nacional, por que não botou Poços, então, também com uma das cidades com potencial turístico, até por causa de São Paulo, que é a cidade sede. Agora, falar em potencial turístico é o seguinte, o pessoal do Ministério do Turismo precisa conhecer um pouco mais Minas Gerais, talvez conhecer um pouco mais dessa região nossa aqui, porque, com todo respeito às outras cidades, claro, cada uma tem a sua característica, tem o seu potencial, mas Poços de Caldas é a sala de visita de Minas Gerais, uma cidade conhecida internacionalmente, com história, vocacionada para o turismo, uma infraestrutura extraordinária, hoteleira, esportiva, em tudo. Existe uma tradição
já de postos no futebol aqui, se concentrou, a seleção de 58 foi campeão, teve outras seleções depois que se concentraram aqui, por causa de uma série de atrativos que a cidade tem, que é própria para esse tipo de treinamento. Aí eles falam assim, mas indicou lá Três Corações porque está reformando a casa que o Pelé nasceu e o pessoal vai visitar a casa que o Pelé nasceu. É uma coisa que eles vão visitar a casa que o Pelé nasceu, né? Vem visitar Poços, que aqui é o seguinte, foi onde se deu a partida para o primeiro título mundial de futebol, né? E nós temos histórias também aqui ligadas às seleções brasileiras campeãs do mundo. Então, não dá para entender. Agora é o seguinte, nós estamos aí protestando, né? Eu acho que a gente não pode concordar com esse tipo de indicação, que no fundo não tem peso nenhum, sabe? Por que não tem peso? Porque é o seguinte, a bem da verdade, essa Copa de 2014, a gente está vendo por aí, é uma politicagem danada, sabe? Cada hora está de um jeito, e essas indicações estão sendo feitas mais da base da política. Agora, o que nós temos que fazer é vender a nossa cidade. Nós temos que ir atrás das delegações que serão classificadas para disputar a Copa de 2014 e tentar fazer contato para trazer essas delegações para cá. Contato direto. Porque, na verdade, é o seguinte, também não é assim, porque a FIFA, porque a CBF, não sei quem indicou essas cidades, que as delegações vão vir para cá. As cidades são livres para escolher as delegações. Elas vão, inclusive, o seguinte, analisar, estudar o ponto de concentração, a estrutura esportiva, de campo de futebol, uma série de coisas, clima, para depois, então, decidir para onde que irão. Por exemplo, a seleção dos Estados Unidos, que, pela informação que eu tenho, por exemplo, já está decidido, se ela for classificada, né, ela irá lá para Itu, vai se concentrar em Itu, já está até havendo um trabalho aí. Agora, nessa seleção, nessa Copa de 2014, nós temos que fazer esse trabalho de buscar. Agora, quanto às Olimpíadas de 2016, essa sim, essa posso já estar selecionada, com certeza vai receber delegações. O COB, né, que é muito mais bem organizado, não tem política. E já tem um relacionamento estreito com Poços de Caldas? Já tem um relacionamento estreito com Poços de Caldas. Nós aqui criamos um instituto, inclusive, sem fins lucrativos, que está trabalhando, exatamente, que está trabalhando para trazer as delegações das Olimpíadas para cá. Então, acho que isso daí, em 2016, é que a gente vai fazer uma boa figura e vai conseguir trazer para Poços. Agora, a de 2014 é uma politicagem. Eu tenho informação, não estou autorizado a falar aqui oficialmente, mas tem aqui um hotel da cidade que já foi consultado até em termos de reserva para um período da Copa de 2014. Você entendeu? A pessoa que me deu a informação não me autorizou a dizer que hotel que é, mas já foi consultado, não foi agora. E não, nem quem fez a reserva. Tempo atrás, não autorizou a dizer quem fez a reserva, mas já fizeram vistoria no hotel. Então, na verdade é o seguinte, 2014 vai depender de nós vendermos a cidade e de alguém também querer vir para cá. Uma coisa tem que estar ligado com a outra, né? O Instituto Pós-Pré-Jogos, ele está, só para aproveitar esse assunto dele, Zé Lauro, o Instituto Pós-Pré-Jogos, ele já está fazendo um bom trabalho no sentido de privilegiar as estruturas da cidade, verificar, por exemplo, alguns dias atrás eles fizeram uma vistoria, uma inspeção na represa do Bortolã, na represa do Cipó, para fazer provas, permitir o treinamento de remo, né, para os atletas. E entre outras inspeções, entre outros locais que foram visitados. E uma das ações que foram tomadas, que eu achei muito salutar, é a questão do aeroporto da cidade também. Né? Porque veio até um brigadeiro, se não me engano, José Alemander, alguma coisa assim. Ele esteve na cidade, ele tem um bom relacionamento da Infraero e quem sabe... Ele já foi, inclusive, do presidente da Infraero. Já foi presidente da Infraero e quem sabe pode auxiliar Poços de Caldas, a cidade, nesse sentido de receber voos de grande porte. Como está essa situação? Se não for receber voos de grande porte, é o seguinte, ó. Nós estamos aqui, o nosso aeroporto ele deve ser ampliado mais 300 metros, já existe até uma autorização do próprio governo estadual no sentido de bancar essa despesa aí. Vai acontecer? Vai acontecer, com certeza. Agora, não fosse isso, é o seguinte, nós estamos aqui, 2 horas, menos até,
do aeroporto de Campinas, Viracopos, entendeu? Com estradas duplicadas, muito seguras, entendeu? E hoje, por exemplo, na Europa, os aeroportos não ficam no centro da cidade, não. Né? Essa distância natural e normal que existe. Então, o aeroporto é um problema, nós estamos solucionando, mas não é tão um problema assim, não, porque nada impede de desembarcar lá no aeroporto de Viracopos e vir para cá pelo meio rodoviário, por que não? Ora, se os caras estão indicando cidades com potencial turístico com uma distância de 300 quilômetros e cerca de 2 horas, mais ou menos, que você levaria para fazer esse percurso aí, para que as delegações, os visitantes possam fazer a visita por meio rodoviário. Essa indicação, isso daí, nós aqui temos um aeroporto com menos de 2 horas, que é o aeroporto de Viracopos. Mas o aeroporto adequadamente estruturado é um atrativo, né? É um atrativo, claro, mas nada impede também que a delegação desembarque lá e a gente se concentrar aqui. Qual é o problema? E qual é o problema de jogar em São Paulo depois? Mas, Poli, hoje estamos conversando de turismo aqui com a pessoa certa que responde também pela... Que já não é marinheiro de primeira viagem, porque ele já esteve na... Só esclarecer que eu estou lá interinamente. Hein? Pois é, mas entende de turismo. Mas já esteve outra vez. O que falta para nós na região, não é só na região, aqui no estado todo, para incrementar esse turismo que nós temos, porque nós temos regiões bonitas, nós temos que distinguir que tipo de turismo pretendemos ter, ou que falta infraestrutura, investimento por parte da administração pública, por parte dos empresários. O que acontece que o turismo não progride? Não falta nada. O que a gente tem de vez em quando, a gente tem que parar, analisar a coisa friamente e pensar. O turismo de Poços vive uma boa fase, é indiscutível. Se você quiser voltar ao turismo de Poços lá para antigamente, há 40 anos atrás, não vai dar mais, porque hoje a realidade é outra. Todo mundo do Pano Verde, né? Potencial turístico. Hoje, viajar para o exterior hoje está fácil. Tem os cruzeiros que fazem concorrência para a gente, né, Zambrano? Com certeza. Principalmente. Então, tem muito mais cidade turística. Agora, se você vê a ocupação, o percentual de ocupação dos hotéis aqui em Poços, os hoteleiros não têm o que reclamar, porque está bom. Fim de ano agora, todos os hotéis tiveram com ocupação quase de 100%, ou talvez até 100%, todos eles. Isso aumentou. O que nós não temos mais é aquele turismo classe A, do pessoal assim que tinha muito dinheiro, que vinha aqui, ficava 30 dias, que ia nas termas e fazia aquele tratamento também de 15, 20 dias. Esse a gente não tem mais e não vai ter. Agora, se você parar para pensar e ver os investimentos que foram feitos, principalmente na rede hoteleira nos últimos anos, quantos hotéis novos nós não temos? Quantos leitos não foram aumentados nos últimos anos? E está se construindo mais hotel. Aí o Golden Park, por exemplo, lá da família Miguel, e está sendo construído um outro agora, inclusive, eu não sei se já iniciou, lá dentro do parque. Do Walter World, né? Tem o Carto, tem a reforma do Palace, tem a ampliação de outros hotéis por aí, nós temos lá o Monreal. Nós temos hotel hoje... Hotel Fazenda, né? Hotel Fazenda, exatamente. Nós temos hotel hoje de categoria, de boa categoria. E até mesmo o serviço nos hotéis sofreu uma melhora muito grande. Tem que melhorar mais, mas já melhorou muito. Tá certo? Então, Poços vive uma fase boa no turismo. O que está faltando para a cidade... Agora, deixa eu só até fazer um parênteses aí. Vocês estão convidados, inclusive, é o seguinte, quando se fala em investimento, vai visitar o Palace Hotel. Palace Hotel, eu fui lá esse dia, fiquei emocionado. O restauro que está sendo feito no Palace Cassino, desculpa, estou misturando aí, no Palace Cassino, é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Aquele prédio está ficando uma coisa assim, todo mundo que entrar lá vai ficar de boca aberta. Nós estamos realizando agora o Festival Música nas Montanhas, na 13ª edição. Eu estive lá na abertura domingo. Não coube o público lá, não deu, lotou. Sabe por quê? Porque é pequeno. O teatro, um teatro adaptado, ali um cassino, né? Foi adaptado. Agora, o teatro que está surgindo no Palace Cassino e que pouca gente sabe, é a pena até que não tem foto aqui, né? Porque senão eu tinha trazido. Mantém a pouca gente sabe, o teatro que está sendo feito lá, com capacidade, acho que para mais de 1000 espectadores, é uma coisa linda e é um teatro de verdade, com as frisas. Aquilo está sendo restaurado de uma forma que eu tenho certeza, quando as pessoas forem lá e ver aquilo lá, falam, mas isso aqui existia, a gente não dá, porque a cidade não sabe disso, não tem conhecimento disso daí. O local da boate já foi, inclusive,
desmanchado o piso da boate, e agora você vai lá, você já vê o teatro tomando a forma do jeito que o prédio foi projetado e que as pessoas não sabem. Isso é investimento. Se você subir hoje, que já está pronto, o Salão Nobre, o Salão Azul estão prontos já, aquilo ficou maravilhoso. Se você subir lá em cima do prédio, no terraço. Cara, aquilo lá é de encher os olhos, aquilo lá numa noite estrelada, um café lá em cima, um café-concerto, vai ser uma coisa maravilhosa. E tem ainda as termas Antônio Carlos, que agora está passando Mas vamos falar a respeito de verdade. Eu preciso fazer um breve intervalo. Nós queremos também a sua participação. 3721-6955. Você pode participar pelo Facebook e também aqui pelo MSN, pelo Messenger. Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Voltamos em instantes.